Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, que será no nosso livro, nas páginas 64 e 65. Hoje é dia 20 de maio. Não esqueçam de fazer o cabeçalho no caderno. O que nós vamos ver? O uso de se e o C cedilha. Antes, vamos fazer uma recordação. Vamos lá. O C. Quando eu coloco o C com as vogais A, o O e o U, K, K, Ku, ele tem som do quê? De K. Né? O C, ele tem som de K. Quando eu coloco as vogais E e I, C e Si, o meu C tem som de S. Quando eu coloco a cedilha, o A, o O e o U, Sa, So, Su, ele vai ter som também de S. Vamos então para a nossa atividade. Número 1. Releia esses trechos da história, o outro lado do espelho, e observe as palavras em destaque. Nós vamos ler e observar as palavras que estão aqui, ó, em negrito. O gatinho não sabia cruzar os braços e Alice ameaçou-o. A menina achou que aquele conselho era tolice e continuou a caminhar na direção da rainha. Desta vez acertou. Encontrou-se com a rainha em cima do morro que tanto tentara alcançar. Anote no quadro abaixo as palavras destacadas de acordo com a indicação. Então, palavras com C e palavras com C cedilha. Braços. É uma palavra com C ou com C cedilha? C cedilha, então eu vou anotar aqui, ó. Braços. E depois? Alice. É com C. Alice. Vocês vão fazer isso com essas palavras. Braços, Alice, ameaçou, tolice. Direção, acertou e cima, observando se ela está escrita com C ou com C cedilha. Na número 2, lê em voz alta as palavras anotadas na atividade anterior e responda as questões. Essas palavras que vocês anotaram aqui, ó. Abraços, esse C cedilha, ele tem som de S. Alice, esse C tem som de S. Ameaçou, tem som de S. Tolice, tem som de S. Direção, som de S. Acertou, o C tem som de S. Observando sempre ou o C cedilha ou o C. Que som que ele tem? Que som o C e o C cedilha representam nessas palavras? O mesmo som representado pela letra C em caco. O C aqui, ele tem o som do quê? De K. Tá a letrinha K, lembra que eu mostrei? Ó. Som de K, se tiver acompanhado com o A, com o O e com o U. E o mesmo som representado pela letra S de saco. Saco se escreve com S. Aqui essas palavras, ela tem o mesmo som? Sim, então vocês vão marcar o quê? Um X. B, há alguma palavra que começa com C? Qual? Tem alguma palavra dessas que vocês anotaram no quadro que começa com a letrinha C? Anota aqui. C, há alguma palavra que começa com C cedilha? Qual? Alguma palavra dessas começa? Se tiver, vocês anotem aqui. Agora na página 65. D, observe as vogais que aparecem depois de C e C cedilha e complete o texto do quadro. Quando escrevemos palavras em que o C representa o mesmo som representado pela letra S, em sapo, as vogais que aparecem logo depois do C são. Quais são as vogais que eu disse que tem o mesmo som? Seria o quê? Tem o som de S, né? A professora falou aqui, ó, som de S. Então, as vogais E e I. Então, exemplo, você, parece, certo, acima, decidiu. Quando escrevemos palavras com C cedilha, as vogais que podem aparecer logo depois do C cedilha são
Quais são as que podem aparecer? As vogais, o A, o O e o U. Então, são A, o O ou o U. Exemplos: ameaçou, direção, braços e açúcar. Em todas as palavras mostradas como exemplo, as letras C e C cedilha representam o mesmo som que a letra S em saudade, ou seja, o som de S. 3. Leia os versos a seguir e complete as palavras com C ou C cedilha. Então, nós temos aqui, uma poesia do Bernardo de Mendonça. E vocês vão completar. Que bicho haverá maior que elefante, mas que... Eu tenho que colocar o C ou C cedilha. Que cabe onde... Formiga é gigante, que cabe ou que sabe com C cedilha. Será? Existe palavra que começa com C cedilha? Então, vocês vão colocar aqui, é a letrinha C. Será que é verdade uma coisa assim, fora de medida? Que? Comeco ou começou? Começo ou fim. Não pare é o C ou C cedilha? Não parece? Estranho, ao se comparar, qual é o tamanho do cheiro do mar? No entanto, esse cheiro tão grande no ar cabe no menor peito que o respirar. Então, é só vocês aí completarem. Letra A. Que resposta você daria à pergunta feita na primeira estrofe do texto? E para a pergunta da segunda, o que é estrofe mesmo? São esses conjuntinhos. Então, vamos relembrar. Cada linha é um verso. Na minha primeira estrofe, eu tenho o quê? 2 versos. Na minha segunda estrofe, então, primeira estrofe. Segunda estrofe. Terceira estrofe. Quarta, não importa se tem um verso em cada estrofe, não importa a quantidade. Quinta estrofe e sexta estrofe. Então, aqui eu tenho 6 estrofes. Tá perguntando que resposta você daria à pergunta feita na primeira estrofe? Então, que bicho haverá maior que elefante? Na opinião de vocês, colocam aqui, qual que seria a resposta da primeira? Na primeira estrofe, existe algum bicho maior que elefante? E a 2, mas que cabe onde formiga é gigante? Então, a resposta da segunda estrofe vocês só colocam aqui. Essa é uma pergunta pessoal, cada um tem a sua. B, preencha o quadro com as palavras que você completou. Quais que eu completei? A palavra cabe, começou e parece. Então, C cedilha antes das vogais A ou U. Aqui, antes, né? Aqui tem um C cedilha, então você vai colocar essa palavra aqui, não é? Começou. C antes das vogais E e I representam o mesmo som de S, que é o mesmo som do S de sapo. Quais são as palavras, então, que eu coloco aqui? Cabe? Não. Parece? Isso, parece. Ele tem o som de S, mas se escreve com C. Qual das palavras não se encaixa em nenhuma das explicações acima? Por quê? Qual palavra que sobrou? O cabe. O cabe, essa palavra ela não cabe, não dá para colocar nem aqui nem aqui. Então, é a palavra cabe. E por quê? Por que será? Porque nessa palavra, o C, ele está como? Antes da vogal A, né? Lembra que eu falei que se o C estiver, né, acompanhado do A, do O e do U, ele tem o som de K? Então, o cabe, ele tem o som de K. Ele não tem o som nem de S, né? E nem aqui, e nem está antes dessas vogais. Isso, então, uma boa aula para vocês.